Bom dia a todos. Meu nome é Emiliano, sou pesquisador do Instituto Mamirauá e atualmente sou diretor técnico-científico da instituição. E vou falar um pouco para vocês hoje sobre o trabalho que eu venho realizando desde que eu cheguei em Mamirauá, sobre as onças pintadas. Então, vou falar das onças pintadas de Mamirauá. É um prazer estar aqui na Semana Nacional, um evento super importante, né, que mostra todas as pesquisas tão importantes que a gente faz no Brasil como um todo, e hoje vocês vão estar vendo um pouco do que o Mamirauá faz, esse instituto de pesquisa tão importante para a conservação da Amazônia, da biodiversidade da Amazônia e melhoria da qualidade de vida das populações que vivem na floresta amazônica. Então, começando, o que eu vou apresentar para vocês é uma apresentação que a gente está chamando de Andando sobre as Águas, as Onças de Mamirauá. Vocês vão entender daqui a pouco por que esse nome. E esse nome faz alusão a uma publicação que a gente está prestes a sair agora, que fala de um comportamento bastante legal das onças pintadas, bastante único, e que eu vou contar um pouco para vocês hoje. Antes de falar isso, como eu acho que tem um público bastante novo assistindo, muitos jovens que vão ser o futuro da ciência aqui no Brasil, falar um pouco da minha trajetória até chegar a fazer pesquisa numa instituição tão importante como Mamirauá. Eu sou do Rio de Janeiro, né, essa estrelinha aqui mais ao sul marca onde eu moro, onde eu nasci, quer dizer, onde eu nasci, não onde eu moro hoje. E as outras marcam o percurso que eu fiz para chegar hoje onde eu estou e fazendo a pesquisa que eu estou realizando hoje. Primeiro, eu fiz uma viagem para ali, perto da fronteira do Peru, aquela estrelinha perto do Peru, na verdade é no Brasil, no Acre. Eu fui acompanhando minha mãe em uma pesquisa de campo dela e conheci a reserva extrativista do Alto Juruá, uma reserva bastante importante para o Brasil. Na sequência, eu fui conhecer Mamirauá, que é essa estrelinha mais ao norte, mais no centro da imagem, mais no norte da imagem, né? Então, eu conheci Mamirauá, me apaixonei pela Amazônia. Essa minha primeira viagem me fez apaixonar pela Amazônia. Voltei para o Rio de Janeiro e fiz faculdade de biologia por conta dessa viagem. E depois tranquei a faculdade, no meio da faculdade, não porque eu estava deixando de gostar da biologia, mas porque eu queria voltar e ter uma experiência mais intensa lá em Mamirauá. E quando eu voltei para trabalhar com esse pirarucu. Com esse pirarucu, com essa espécie que chama pirarucu. É um peixe muito importante para as pessoas que vivem na Amazônia, de grande interesse econômico, né, por conta do tamanho e da produtividade da espécie. E voltei para Mamirauá e fiquei 6 meses trabalhando com os pescadores. Os pescadores de lá, eles, por conta do seu vasto conhecimento da floresta, sabem contar o pirarucu. Mas como é que conta, né, um peixe? O pirarucu é um peixe um pouco primitivo, então ele tem que subir à tona para respirar. E os pescadores conseguem diferenciar o barulho do pirarucu dos outros peixes. Então, aliando esse conhecimento tradicional a uma metodologia científica, essa capacidade de contar foi validada, e hoje o manejo do pirarucu, né, o manejo de base comunitária do pirarucu, só é possível por conta dessa interação entre pesquisa e conhecimento tradicional. Hoje o manejo de pirarucu é realizado na Amazônia inteira e é um dos melhores exemplos de manejo de base comunitária que nós temos. Nesse tempo que eu passei em Mamirauá, uma das coisas que os pescadores sempre falavam para mim é que as onças ficavam em cima das árvores durante meses. Isso parece história de pescador, né? Mas eu sempre fiquei com aquilo na cabeça e não acreditava muito que as onças elas podem subir em árvore, a gente sabe disso, mas ficar meses do ano em cima da árvore era uma coisa que parecia não real. Então, fiquei sempre com isso atrás da cabeça. E saí de lá motivado a voltar a Mamirauá depois da conclusão do meu curso e pesquisar as onças pintadas. Bom, dito e feito, eu voltei, terminei a faculdade, depois fui trabalhar em Mamirauá. Então,
em 2004, mais ou menos, eu iniciei o projeto de conservação de felinos e da onça-pintada no Instituto Mamirauá. Estava no meu mestrado nessa época. O Instituto Mamirauá é um instituto que chama Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. É uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e é o único instituto de pesquisa na Amazônia Central. O Instituto Mamirauá é muito único porque ele surge junto com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Essa categoria de unidade de conservação é extremamente importante, especialmente para a Amazônia, porque ela quebra o paradigma de conservação, onde você só poderia ter unidade de conservação sem nenhuma pessoa dentro. As unidades de conservação de desenvolvimento sustentável, elas permitem que as pessoas vivam dentro da unidade, que elas usem os recursos naturais daquela unidade, usem a biodiversidade de maneira sustentável e melhorem sua qualidade de vida ao mesmo tempo. Então, tem uma função ainda mais ampla do que as unidades de conservação de maneira estrita. E o Instituto Mamirauá vem dentro desse raciocínio onde a pesquisa é a base para a criação das unidades, é a base para o funcionamento e consolidação desse modelo de unidade de conservação. Então, o Instituto ele é sempre fundamentado em pesquisa, mas ele é uma pesquisa mais aplicada. Então, Mamirauá foi a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil e a reserva Monã a replicação desse modelo numa área mais ampla e num ambiente um pouco diferente, que é essa reserva que vocês estão vendo do lado. Mamirauá tem ainda uma característica bastante única, porque ela é inteiramente composta de várzea, de florestas alagáveis de várzea. Vou falar um pouco da várzea depois, mas guardem isso na cabeça. Mamirauá é uma ilha de várzea que alaga, durante um período do ano, a reserva inteira. Então, toda a reserva que vocês estão vendo, alaga. Bom, voltando à espécie que a gente veio falar hoje, a onça-pintada. Né? A onça-pintada é do gênero Panthera, né, da família das panteras, mas é o único representante desse gênero no continente americano. Então, gatos pintados grandes são onças pintadas, independente de onde você veja ele no continente americano. E as onças pintadas, como todos os grandes predadores, são predadores de topo da cadeia, ou seja, de maneira geral, elas veem os outros animais como presas e raramente são presas de outros animais. Os predadores de topo têm um papel fundamental no funcionamento dos ambientes onde eles vivem, né? Porque eles regulam as populações de presa e mantêm a estrutura da comunidade, da fauna naquele local. A onça-pintada não só tem uma importância ecológica importante, né? Então é importante para o funcionamento dos ambientes, dos ecossistemas, mas também tem uma importância cultural. E essa importância ela vem desde o passado, né? Desde etnias antigas, povos povoados passados. Isso é representado muito em desenhos rupestres e em cestarias, como vocês estão vendo aqui do lado direito, que é um símbolo que chama Madofed, que é o focinho da onça, que é representado dessa forma em cestarias de várias etnias indígenas na Amazônia. Essas fotos foram cedidas por um amigo chamado Charles Brewer Cares, um aventureiro famoso. E também na cultura contemporânea, né? Isso aqui, ao lado esquerdo, vocês veem um livro que é um conto do Guimarães Rosa, escritor famoso brasileiro, que chama Meu Tio Iauareté, que originou o nome do projeto nosso no Mamirauá, que chama Projeto Iauareté, que significa onça verdadeira. Esse livro conta a história de um caçador que é pago para dizimar as onças de um local e a história dele se apaixonando por uma onça pintada e se transformando em onça pintada no final. Então, tem uma importância cultural também a onça pintada. E é um animal, a onça pintada é carismática, é um animal carismático, reverenciado desde o passado como deus em algumas etnias, algumas culturas, mas reverenciado pelos mesmos motivos ainda hoje. Esse aqui é o mascote da seleção olímpica brasileira,
embora não pareça muito uma onça, é uma onça, né? Isso aqui é o ginga. Então, a onça, até hoje, é reverenciada pelas mesmas características: habilidade, força, flexibilidade, coragem. Então, essas características são reverenciadas até hoje. No entanto, com o crescimento da população no planeta, conforme a população humana vai entrando nos ambientes naturais, existem mais conflitos, e ainda mais com animais do tamanho da onça pintada. Então, essa imagem aqui, infelizmente, não tenho. Não sei exatamente aonde é, mas é no Pantanal, não é na Amazônia, embora na Amazônia funcione dessa mesma forma. Então, quando o ser humano vai entrando nos ambientes naturais, eventualmente existem conflitos. Isso, ao mesmo tempo, é importante mencionar que a onça pintada não é um animal perigoso para o ser humano. Ela eventualmente pode atacar, mas não é um animal que procura o ser humano para predar, não vê o ser humano como presa. Mas ataques acontecem, embora sejam raros. E o que acontece de maneira mais frequente como solução do problema, como não existe uma solução do Estado, é que as pessoas que estão desatendidas pelo Estado matam a onça pintada. Além disso, outro problema para a conservação da onça pintada é a destruição do habitat natural. Aqui vocês estão vendo a reserva, o Parque Indígena do Xingu, né, terra indígena, unidade protegida, uma área protegida, e vocês estão vendo como desapareceu toda a floresta no entorno. Isso é uma das ameaças mais importantes para a onça pintada, em todos os lugares, na Amazônia também, e mostra também a importância de áreas protegidas, tanto terras indígenas como unidades de conservação de outras categorias, porque, de fato, preservam a floresta. Então, isso para vocês verem em escala mais da distribuição inteira, né? Isso aqui é toda a área ocupada por onças pintadas, no passado e no presente, né? As áreas verde claro são as áreas onde a onça ocupava no passado, e hoje ela está restrita a essas áreas verde escuras, ou seja, a onça já foi eliminada de mais de 50% da sua área histórica de ocupação. Em 2 séculos, a gente reduziu mais da metade a distribuição da onça pintada. Então, embora a onça pintada ainda esteja num cenário de conservação melhor que outros grandes felinos, é preocupante o que tem acontecido com a onça pintada, e ainda mais preocupante quando a gente vê o que está acontecendo hoje com a Amazônia e com o Pantanal, que são 2 das áreas mais importantes para a conservação da onça pintada, assim como de diversas outras espécies. Bom, e agora a gente voltou para a várzea. Então, sabendo de toda essa problemática de conservação da onça pintada, eu iniciei o meu trabalho nas florestas de várzea. Como eu vou mostrar, as florestas de várzea são um ambiente bastante peculiar. E na época que eu saí da faculdade, não existia nenhum trabalho científico com onça pintada, sobre a onça pintada, nesse tipo de ambiente. As florestas de várzea são um ambiente bem peculiar porque eles alagam todos os anos por uma coluna de água que pode ser de mais de 10 metros. Ou seja, toda aquela área da floresta, da reserva Mamirauá que eu mostrei para vocês, fica embaixo d'água inteira durante um período do ano. Isso faz com que, nessas áreas, animais terrestres não consigam sobreviver. Os animais ou são arborícolas ou sobem nas árvores, e, em geral, tem que nadar muito bem, porque tem que se locomover de uma árvore para outra. Difícil pensar, a gente sabe que onça pintada consegue nadar e sobe em árvore bem, mas difícil a gente pensar numa onça pintada vivendo meses em cima da árvore. Então, isso era uma coisa que motivava desde o início. As florestas de várzea também são muito importantes porque elas são altamente produtivas. Não só o solo é produtivo, como os lagos têm muito peixe e, consequentemente, muitos outros animais, muitos outros predadores, como aves, botos, jacarés, incluindo a onça pintada. E por ter essa produtividade alta, as várzeas são também ambientes muito povoados e ameaçados, porque são nas várzeas onde está a maior parte da população
que vive na Amazônia. Então, isso aqui é o que acontece na várzea todos os anos. A água sobe durante um período do ano, 3 a 4 meses. A Miraoá fica inteiramente embaixo d'água e durante outro período ela fica seca. Isso acontece todos os anos. E no período da cheia fica assim, tudo embaixo d'água, menos a copa das árvores. Um ambiente bastante desafiador, não só para a onça-pintada, mas para as pessoas também. Então aqui a gente está vendo agora uma imagem de cima para ter ideia da extensão de floresta que alaga. Do lado esquerdo vocês estão vendo uma ponta do Mamirauá, né, da reserva Mamirauá, no período seco, e no lado direito vocês estão vendo no período cheio. Tudo que está branco é floresta, só que é floresta de várzea, e onde está branco significa que tem água embaixo do dossel da floresta. Então são áreas alagadas. Então vocês estão vendo que a extensão de área que alaga é também bastante grande. Então as pessoas se adaptam a essas condições. Estão vendo o lado esquerdo na cheia, direito na seca, no mesmo local. E os animais também, né? A onça, apesar de ser um gato, e a gente, em geral, tende a achar que gato não gosta de água, a onça-pintada evoluiu em ambientes que têm muita água, porque, em geral, são ambientes bastante produtivos. Então, a onça não tem problema nenhum com água. E aí eu chego no meu primeiro ponto de pesquisa, que é um ponto comum, basicamente, a todo mundo que começa a estudar grandes felinos, quando não tem conhecimento ainda sobre a espécie, que é saber o que ele come. O que ele come vai determinar grande parte da ecologia, do comportamento da espécie de predador. Então, vocês estão vendo aí já fica uma dica, que a onça consegue pegar outros predadores de topo, mesmo no seu próprio ambiente, como é o caso dessa onça pegando um jacaré. E a primeira coisa que eu investiguei, de fato, foi o que a onça comia. E o que a gente viu é que a onça, em Mamirauá, come coisas que, em geral, não são muito comuns na dieta dela. No caso de Mamirauá, as presas favoritas são o jacaré-tinga e o bicho preguiça. Mas, eventualmente, faz um lanchinho também de ovo de jacaré-açu, que é um jacaré maior, mais difícil de pegar, mas os ninhos são mais fáceis de achar. Então, vocês estão vendo aqui uma onça e ela entrando dentro de um ninho de jacaré-açu e pegando um ovo. Vocês estão vendo o ovo na boca. Então, essa é a base da dieta da onça-pintada nos ambientes de várzea. Então, já é uma informação importante. Agora que estão começando a fazer manejo, caçar jacarés, isso pode ter um impacto sobre a população de onças pintadas. Só para vocês verem como informações de ecologia, até básicas, já são fundamentais para a tomada de decisão sobre conservação de uma espécie. Outra coisa que a gente faz é monitorar a população, saber se a população está aumentando ou diminuindo. E o método mais importante, mais utilizado hoje para fazer esse tipo de monitoramento é a armadilha fotográfica, que vocês estão vendo aí no meio. A armadilha fotográfica é uma câmera comum, só que ela dispara quando passa um animal com corpo quente na frente, como essa onça, esse macho aqui. As onças são como os gatos de casa, assim, em certos aspectos, como vocês têm em casa, gostam de se esfregar nas coisas e são curiosos. Então, vocês estão vendo aí um macho, ele tenta mexer com a câmera, brinca com a câmera e se esfrega na câmera, né, marcando seu território aí. Eventualmente cansa da onça, da câmera e vai embora. Várias coisas interessantes nessa imagem, né, porque mostram, você consegue ter ideia da estrutura da população, né, quantos machos, quantas fêmeas tem, quantos animais tem em cada área, porque você consegue identificar os animais pelas pintas. As pintas das onças são como impressões digitais. Você consegue ter um monte de informação. E aqui eu mostro essa foto sempre só para quebrar um pouco do mito da pantera negra, né? Na verdade, não deixa de ser uma pantera negra, mas é a mesma espécie. E essas imagens com câmeras infravermelhas mostram exatamente o que eu estou falando. A onça preta é uma onça pintada com mais pigmento no pelo e, por isso, parece completamente preta. Mas, como vocês estão vendo nessa foto, a onça preta tem sim suas pintas, só que mais discretas. Outra coisa interessante, eu falei no início que a onça é um predador de topo, de fato é, mas, eventualmente, pode ter predação por outros predadores. A gente viu aquela foto da onça pegando jacaré, mas aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem
que mostra que o contrário também pode acontecer. As onças, por nadarem muito em Mamirauá, por ser um ambiente com bastante água e bastante jacaré, eventualmente elas podem ser atacadas por jacaré. Isso aqui a gente acredita que seja exatamente a mordida do jacaré que tirou a cauda da onça. A gente encontrou algumas onças com o rabo assim. Então vocês veem que essa aqui é a mesma onça, em momentos diferentes do mesmo ano, com a cauda inteira decepada e depois quase curada já. Isso não impede o animal de se reproduzir e ter sucesso, de sobreviver. A gente tem alguns animais que não tinham cauda, que eram cortadas assim, a gente chama de cotó no norte, e os animais estavam bem saudáveis. Bom, e aí a gente chega numa questão que é do interesse desde o início, que é para saber o que elas fazem durante a inundação. Quando está tudo alagado, o que as onças fazem? Para isso a gente usou, e aqui eu entro no ponto da tecnologia, embora não seja inteligência artificial, que é o tema da semana, a gente usa colares GPS. Colares GPS, tem um GPS, como tem hoje em qualquer aparelho celular, a gente captura a onça com o método adequado, ceda ela para poder botar o colar, e depois coloca esse colar que vocês estão vendo instalar aí, depois solta ela. Esse colar ele coleta informações diariamente, em alguns casos de hora em hora, e com isso a gente consegue saber sobre a movimentação de cada animal. Então, saber se os animais... E o mais importante que a gente estava com interesse nessa época, que é saber se eles saíam ou não da várzea. Bom, e o que a gente descobriu? Os primeiros 7 animais, a gente viu que nenhum deles, nem machos, nem fêmeas, saíram da várzea. Então, a gente confirmou o que o conhecimento tradicional já estava relatando, que os animais, tanto machos como fêmeas, conseguem ficar o ano todo dentro da várzea durante a alagação. Isso é um comportamento único para qualquer grande felino, ainda não foi descrito para nenhuma outra espécie de grande felino, e demonstra também que Mamirauá, as várzeas, são ambientes super importantes para a conservação da espécie na Amazônia, apesar das várzeas representarem um espaço pequeno da Amazônia. Então, mais um ponto aí para a várzea e a importância da várzea para o funcionamento da floresta. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens dessas observações que a gente conseguiu fazer. Alguns filhotes. Outra coisa que a gente reparou ao longo dessas observações, né, que os colares possibilitaram, é que os animais eram passíveis de serem observados com bastante proximidade e com segurança. Porque os animais ficam como os leões na savana, como os leopardos, em cima das árvores nas savanas. Se você manter o respeito e a distância, eles não se incomodam com a sua presença. Isso permitiu para a gente não só fazer as observações e entender um pouco mais sobre o comportamento da espécie, mas também criar uma estratégia de conservação, onde hoje a gente tem uma parceria com a pousada Uacari, que é uma pousada de base comunitária localizada na reserva Mamirauá, e a gente tem, junto com a pousada, um pacote de turismo de observação de onças. Então as pessoas vêm, observam as onças, e o recurso que entra para esse projeto, dos pacotes de turismo, vão para as comunidades, ou seja, gerando recursos financeiros para melhorar a qualidade de vida das comunidades através da observação da onça pintada. Então, uma aliança entre conservação, melhoria de qualidade de vida e pesquisa. E, é claro, onça pintada. Que é um macho. Esse aqui é bastante interessante, e esse mostra de maneira bem clara esse comportamento que eu estou falando para vocês de ficar, porque as outras vocês não conseguem ver água, né? Mas aqui, esse é um zoom na imagem, e agora eu vou mostrar para vocês. A onça está aqui em cima, do lado esquerdo. Essa é a imagem de onde ele estava de fato. Então vocês estão vendo que aqui embaixo tem água, e ela está a mais de 20 metros de altura em cima da árvore. Ou seja, as onças machos e fêmeas estão sobrevivendo durante o ano inteiro nos ambientes de várzea.
estão reproduzindo e criando seus filhotes também. Aqui é um macho que tem colar e uma fêmea que a gente não conhecia ainda, e eles estavam reproduzindo. E então eles conseguem criar seus filhotes, reproduzir e se alimentar, acredite ou não, em cima das árvores. Essa onça aqui não está morta, é o que elas fazem, como os grandes felinos que vocês já viram na televisão, é dormir a maior parte do dia. E aqui eu finalizo, vou passar um vídeo para vocês, um videozinho rápido, que é o primeiro registro de mães com filhotes em cima das árvores na várzea na Chile. Vocês vão ver que o filhote é bastante curioso. A mãe está bastante... está repousando nesse momento, mas vocês vão ver que daqui a pouco ela começa a se incomodar e entra na água e vai embora. Um ponto importante, a gente vê esses colares grandes, e de fato não é ideal eles terem um colar assim, mas é super importante para entender o comportamento da espécie, e ao mesmo tempo o colar cai depois do monitoramento, então eles não ficam com o colar para sempre, eles ficam só durante o período que a gente está monitorando. Todas as observações e as imagens que eu mostrei para vocês são feitas a partir de canoas, né? Nesse momento não tem nenhum chão para pisar, e a gente está mantendo uma distância segura, apesar de parecer bem próximo, e de fato não é muito distante. As observações são feitas de maneira segura para evitar, enfim, qualquer acidente. Outra coisa importante, a gente tem descoberto que as fêmeas têm os seus filhotes no início da enchente, né? Tem seus filhotes, desculpa, reproduzem no início da enchente, tem seus filhotes já no finalzinho da enchente, início da seca, no período que tem maior quantidade de alimentos. Bom, com isso eu concluo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem entrar em contato, está aqui o meu e-mail, ou conhecer o site do Instituto Mamirauá, recomendo a vocês. E com isso eu concluo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Olá, meu nome é André Coelho, sou pesquisador bolsista do Instituto Mamirauá e hoje eu vou fazer uma palestra sobre o uso de drones como auxílio nas estimativas populacionais de golfinhos de rio na Amazônia. A palestra é intitulada O uso de aeronaves remotamente pilotadas como ferramenta para estudos de estimativas populacionais de golfinhos de rio na Amazônia. Aeronaves remotamente pilotadas é o termo correto de se utilizar para a palavra drone, não é apenas uma palavra popular. Esse estudo teve como idealizador o WWF Brasil, junto com o Instituto Mamirauá, grupo de pesquisa em mamíferos aquáticos amazônicos,
liderado pela pesquisadora Miriam Marmontel. Os golfinhos de rio são particularmente um grupo vulnerável de mamíferos de água doce. Ocorrem em deltas de rios da América do Sul e da Ásia. Aqui à direita, acima, nós podemos ver duas espécies de golfinhos de rio do continente asiático. Um que ocorre nas águas da China e outro nas águas da Índia. Ainda existe outra espécie do gênero platanista, que também ocorre aqui no continente. No entanto, as maiores populações de golfinhos de rio, elas vivem nas bacias hidrográficas da Amazônia e do Orinoco. Então, nessas bacias são encontradas as duas espécies de golfinhos de rio desse continente, que é o boto vermelho, o boto cor-de-rosa, a Inia geofrensis, e o tucuxi, Sotaria fluviatilis. Então, essas são as duas espécies que ocorrem em águas continentais da América do Sul. Então, os golfinhos de rio são predadores de topo. São também indicadores da saúde do ecossistema, da saúde daquele ambiente. Então, a presença dessa espécie é fortemente influenciada pela abundância de peixes e hábitats saudáveis. Então, a presença dessas espécies reflete a importância da qualidade do ambiente, do ecossistema que está equilibrado, e destaca pelas suas áreas prístinas e ricas em recursos pesqueiros para a conservação. Essas espécies, elas também estão sob ameaça. Então, a sua principal ameaça está na expansão da atividade humana, em diferentes aspectos, desde alterações de ambientes aquáticos e os ambientes marginais, como as matas ciliares, matas de galerias, também com mortes acidentais em redes de pesca, pesca predatória, caça furtiva, contaminação por mercúrio, entre outros tipos de poluição. As barragens hidrelétricas, elas são uma das principais ameaças atualmente, né? Principalmente para as espécies que são divididas através dessa barreira geográfica. Então, como exemplo, nós temos no Rio Madeira, em Porto Velho, onde existem dois empreendimentos hidrelétricos que desconectam as populações de botos da parte de baixo e a parte alta dessa bacia hidrográfica do Rio Madeira. Logo mais falaremos mais sobre essas espécies que ocorrem nessa região. Então, as duas espécies que ocorrem aqui no continente sul-americano, elas são espécies ameaçadas. Na verdade, elas são listadas em listas vermelhas internacionais e nacional. Pela IUCN, o boto vermelho, o boto rosa, está classificado como ameaçado, da mesma maneira como está no livro vermelho da fauna brasileira. Já o tucuxi, ele está categorizado como dados deficientes em ambas as listagens de espécies ameaçadas. Isso se deve pelo pouco conhecimento que tem sobre a espécie, né, sobre sua população, sobre seu comportamento e outras características das populações que são importantes para entender sobre a espécie e avançarmos com a conservação. Então, há planos de conservação, tanto nacional como em outros países, né? Nós temos aqui no Brasil, que é liderado pelo ICMBio, um grupo de especialistas. Também temos o plano de ação da Colômbia e do Equador, e onde praticamente todas as outras espécies de mamíferos aquáticos estão contemplados. Então, esses planos de ações, eles servem para decidir quais são as ações, as metas de conservação para as espécies, né? Então, tentar entender, tentar encontrar as lacunas de conhecimento sobre a espécie, né? Como densidade, abundância, distribuição, comportamento, ameaças, entre outras questões. Então, na América do Sul, praticamente são as duas espécies conhecidas pela Sociedade Acadêmica Global, que é o Inia geofrensis, o boto cor-de-rosa, e o tucuxi. Mas poucas pessoas sabem que outras duas espécies foram propostas recentemente, né? Na última década. Então, essas duas espécies elas não foram formalmente reconhecidas ainda. Então, no entanto, essas espécies foram descritas por diferentes estudos,
foram descritas em diferentes espécies, né, em vários estudos liderados por pesquisadores sul-americanos. Então, aqui nós temos essas duas espécies, que é o Inia boliviensis, que no mapa está a distribuição em rosa. O Inia, ele ocorre ali, desde o rio Madeira, na barragem que se encontra em Porto Velho. Acima dessa barragem, essa espécie ela ocorre até a grande parte da Bolívia. Já a outra espécie, a Inia araguaiensis, ela ocorre na bacia do Tocantins-Araguaia, também foi descrita recentemente. Então, é o Inia araguaiensis, que está em amarelo, então ocorre praticamente toda essa bacia. Né? Essas duas espécies não estão devidamente, ainda não estão reconhecidas pela sociedade acadêmica. Isso é conhecido apenas como Inia geofrensis, como é conhecido, como está descrita na IUCN. Então, aqui a gente vê a distribuição proposta pela IUCN dos Inia, dos grupos. Então, nós podemos ver essa parte um pouco mais azul, mais escura, né? Onde há a distribuição, mas através de um grupo de especialistas que se juntaram, então eles puderam notar que essas distribuições estão desfalcadas, né? Então, estão desatualizadas. Então, o SARD, que é o grupo é uma iniciativa de golfinhos de rio da América do Sul, né? SARD em inglês significa South American River Dolphin Initiative, que é composto por vários pesquisadores sul-americanos que se reuniram, onde tem a WWF como o grande idealizador e facilitador desse grupo. Então, essa é a distribuição proposta para essas três espécies. Aqui em verde, nós podemos ver que a Inia geofrensis, que ela praticamente está em toda a calha do rio Amazonas e alguns tributários, e também mais acima na bacia do Orinoco. E as outras duas espécies recém-descritas, né, boliviensis e araguaiensis. Então, essas espécies bolivienses e a geofrensis, elas estão separadas geograficamente por duas barreiras hidrelétricas que estão localizadas em Porto Velho. Então, acima, nós temos essas bolivienses, abaixo a geofrensis, e intermediário existem populações híbridas. Existe uma população híbrida pequena entre essas duas espécies. Então, hoje em dia, elas estão totalmente isoladas, não há conexão genética, estão separadas geneticamente. Então, isso representa uma ameaça para o fluxo gênico e a conservação dessas espécies. Aqui nós vemos a distribuição proposta para o tucuxi, pela IUCN. Então, a sua distribuição é um pouco mais restrita, devido ao seu próprio comportamento, né, a sua própria morfologia. Então, o tucuxi, ele se distribui em uma região menor. Então, as corredeiras, as cachoeiras, elas representam importantes barreiras para essa espécie, né, se dispersar. Aqui nós temos alguns estudos de estimativas populacionais e algumas outras expedições que foram tomadas ao longo de anos por esses grupos de especialistas. Então, essas estimativas, geralmente, elas são feitas através de barcos, né, barcos regionais, uma equipe em torno de 10 pessoas, que percorrem grandes áreas, extensas áreas de água durante vários dias. E também ela pode ser feita através de voadeira, com uma equipe menor, reduzida a 3 a 4 pessoas, né, 3 observadores, um piloto, e são utilizados mais em ambientes mais estreitos, menores, e onde é possível fazer esse tipo de estimativa, né? Então, são dois esforços diferentes para tipos de ambientes diferentes e também para extensão, né? Para uma grande áreas diferentes, né? Então, na tabela a gente pode ter uma ideia aqui das áreas que já foram mostradas, né? No Purus, Tocantins, no Peru, na Colômbia, no Equador, e a gente pode ver a diferença entre as densidades de Boto-Rosa e Tucuxi. Então, a gente vê que elas não são uniformes, né? São distribuídas em diferentes abundâncias e densidades ao longo desses rios. Então, aqui estão alguns exemplos. Praticamente são mais de 40 mil quilômetros percorridos em contagem estimativas de rios, e alguns estudos já foram publicados e existem outros em andamento.
Então, com o avanço da tecnologia, o avanço do drone, né, que está ocorrendo atualmente, né, então existem vários mercados, várias áreas, né, que eles podem ser atendidos. Então, o drone, praticamente, ele iniciou na época de guerra, em 1907, foi utilizado o primeiro drone, né, a primeira aeronave não tripulada, que é esse da direita, no canto superior, uma imagem antiga, que é um avião de asa fixa não tripulado. E nós podemos ver a evolução dessa tecnologia, né? Então, ela começou praticamente por uma necessidade militar, passou a ser utilizada como esporte, lazer, e hoje em dia tem várias funções, né? Então, já estão sendo testados drones para entregas de mercadorias, drones na agricultura, drones para levantamento de cobertura regional, com câmeras com multissensores, câmeras com sensores térmicos utilizados na segurança pública, na área civil. E, a partir disso, essa tecnologia só tende a crescer, a se desenvolver mais, né? E ela praticamente vai nos levar para outro patamar futuramente. Então, existem algumas categorias de drones, né, de aeronaves não tripuladas. Então, desde os quadricópteros mais simples até os mais complexos de asa fixa, né. Esses quadricópteros menores, né, então, são ideais para pequenas áreas, são de boa agilidade, fácil operação. Então, ele é muito bom para ser utilizado em ações de campo, né, geralmente são utilizados em filmagens promocionais. Já os multicópteros, eles já são modelos mais robustos, né? Então, eles conseguem carregar equipamentos, sensores mais pesados, e até cargas, hoje em dia, estão sendo testadas com esse equipamento. O asa fixa simples já é um equipamento um pouco mais conhecido, né? Foram os primeiros moldados, na verdade, né? Então, isso de resposta rápida, são anti-caça, difícil de ser visualizado, difícil de ser derrubado. Utilizado muito em ajuda humanitária, monitoramento de vida selvagem, só que ele requer uma maior habilidade de um operador, de um piloto, e tanto para pilotar como para pousar. O asa fixa aqua, praticamente, é uma evolução dessa asa fixa, só que ele é feito para patrulhamentos em áreas costeiras e monitoramento de vida selvagem. Também é um equipamento difícil de ser operado, né? Existe um especialista. O de asa fixa enduro, né? Então ele já tem um maior alcance, maior tempo de voo, então é ideal para grandes coberturas de grandes áreas. Então também requer um piloto experiente e áreas adequadas para pouso e decolagem. Então, quanto mais complexo, mais caro o equipamento é. Então, os asa fixas são equipamentos muito mais caros, exigem maior habilidade de pilotos e de área para pousar e decolar. Então, aqui são alguns exemplos que eu vou mostrar do uso de drones, né, para estudos com mamíferos aquáticos, né. Então, aqui um exemplo, esse asa fixa, que ele precisa de um lançador, que é um equipamento muito complexo, grande, caro, mas que também ele percorre grandes áreas, né? Então, aqui a gente pode ver no mapa que ele foi feito por fotos, é um equipamento que existe um planejamento de voo, então existe todo esse planejamento das fotos, esse grid, então é um equipamento muito mais avançado, né? Um outro exemplo desses quadricópteros multirotores, né? Utilizados também em estudos com baleias, para ver o comportamento dessas baleias em relação a alguns turistas, né, que nadam, que usam como nada. Então, eles utilizaram esses equipamentos para verificar esse comportamento em relação aos turistas, né, que não houve uma boa relação. Outro exemplo do uso de drones também para estudos de comportamento, então, isso aqui são os golfinhos de mar. Então, é uma ótima ferramenta para esse tipo de estudo e também pode ser desenvolvido. E a partir disso, o Marcelo Oliveira, que é o representante da Amazônia no WWF Brasil, que foi o idealizador desse estudo, então ele
procurou o Instituto Mirauá para verificar quais são as necessidades que precisam para a conservação dos golfinhos de Rio Amazonas. Então, nós testamos essa ferramenta em estudos de levantamento populacional, que é utilizado tradicionalmente, né? Como já tinha mostrado naquela imagem anterior, aqueles diversos expedições. Então, esse contou com a parceria da Brasil, Instituto Mamirauá, Universidade de Liverpool e Fundação Omatia. São os nossos parceiros. Então, para que tudo isso aconteça, a primeira coisa que precisa ser feita é saber se essa detecção é possível através dessa ferramenta. Né? Então, a detecção é o primeiro passo para avaliar a viabilidade de drones no estudo desses golfinhos de rio. Então, nós, através desse estudo, avaliamos a efetividade dos drones para a detecção de duas espécies de golfinho de rio, que é o tucuxi e o boto vermelho. Então, esse estudo foi feito em 2016, então, em novembro de 2016, foram durante 6 dias, percorremos 80 quilômetros de rio amostrados com o drone, e foi no Rio Juruá, que é um tributário do Rio Amazonas, aqui no estado do Amazonas. Né? Essa região é conhecida regionalmente como Médio Solimões. O Rio Amazonas aqui é chamado como Rio Solimões. Então, foi feito em Rio de Água Branca, onde existe, já é conhecida essa espécie, né? É conhecida essa espécie. E aqui nós podemos ver que a detecção é um fator importante. Né? Então, essa é uma perspectiva do drone, da visualização do drone, nesse estudo que nós testamos com essa embarcação tradicional, com uma equipe de 10 pessoas, e comparamos. Né? Então, nós utilizamos 2 modelos de drone, Phantom 3 e Phantom 4, fizemos vídeos contínuos de uma qualidade alta, a câmera estava em 35 graus, né, sobre a cobertura d'água, para ter uma boa perspectiva de todo o ambiente aquático. Então, sobrevoamos a 20 metros de altura e o drone estava praticamente no meio de uma banda, né, uma banda de observação, que é uma área de observação do lado direito, uma banda de 100 metros, então ele ficou posicionado ao meio, 50 metros para cá. Então, para garantir o mínimo de perturbação, nós seguimos protocolos, né, uso de drones, e para as melhores práticas, né, então nós tivemos alguns incidentes com aves, que tinham um comportamento de defesa de território, mas não aconteceu nada, mas eram algumas ameaças, onde nós tivemos que abortar o voo e retornar para a base. Então, antes disso, também nós fizemos alguns testes para garantir a detecção no número de observações, avaliar o impacto, né, do drone no comportamento dos botos, e nós não detectamos nenhum distúrbio, né, nós voamos de entre 10 e 30 metros de altura e não houve nenhum distúrbio quanto ao comportamento. Então, também é importante que esses testes a gente tenha sempre, nós testamos com 2 operadores, logicamente, um modo seguro, o piloto e outro lançador. Então, esses 2 precisam trabalhar juntos, o lançador precisa sempre estar visualizando o drone e sempre vendo o ambiente, se há algum risco ou não. Nesse caso aqui, existia um cabo de energia que passava na nossa frente, então foi possível visualizar e nós passamos com tranquilidade. Fizemos 41 voos, cada voo tinha 10 minutos. O barco andava 10 km por hora. Então, percorremos transectos lineares, né, que são caminhos a 100 metros da margem. Então, nós tínhamos uma faixa de 200 metros que o barco observa e visualiza quais espécies, quantos indivíduos, grupos, a presença de filhote, o ângulo relativo e a distância estimada do barco. Então, através disso, é feita tradicionalmente as estimativas de golfinho de rio. Então, eles são feitos em 2 plataformas, né? Na plataforma da frente são 3 observadores de proa, na plataforma de trás 2 observadores de popa, e as outras pessoas que estão ali são nadadores e auxiliares. Após isso, nós juntamos todos os vídeos, examinamos sistematicamente, colocamos também 3 observadores na frente de uma TV de 50 polegadas, e fizeram toda essa observação, né? Recontaram através dos vídeos
a presença dos pilotos, né? Então, foram 7 horas de gravação, com 3 pesquisadores experientes à frente dessa prova. Então, como resultado, nós pudemos contar, através do vídeo, 124 golfinhos. E, através do barco, 175. No entanto, em alguns momentos, o drone pôde detectar alguns indivíduos que o barco não conseguiu detectar. Então, nós fizemos uma combinação dessas observações e, no final, nós tivemos 151 observações de golfinhos, entre 12 e X. Então, nesse estudo, a gente fez praticamente só para detectar a espécie, né? Então, nós vimos que esses multirotores, eles são pequenos e são estáveis para voar e gravar, então são bons para esse tipo de deslocamento, que é o barco, né? Então, ele é fácil, aprendizagem, manuseio, adequado para embarcação em movimento, ventos fortes. Então, os ventos fortes durante a decolagem e pouso foram um pouco desafiadores. Então, o estudo demonstrou que os drones eles podem ser usados, né? Então, você pode detectar os golfinhos amazônicos, como para outros tipos de estudos, como comportamento. Né? Então, ele tem um grande potencial para melhorar essas estimativas populacionais, né? Obtidas por meios visuais, e ela pode ser uma tecnologia menos cara em comparação a esse método de trabalho. Né? Imagina, ter um barco desse com 10 pessoas durante 10, 20 dias. Então, esses levantamentos futuros. Então, para levantamentos futuros, essas ferramentas ela seria mais útil em ambientes aquáticos mais estreitos, menores de 200 metros de largura. Então, a grande quantidade de dados, né, desse processamento de imagem consome muito tempo e é suscetível ao erro humano. Então, nós testamos uma contagem automatizada desses animais através de algoritmos. Foi testado por alguns parceiros dessa universidade de Liverpool e pudemos notar e chegamos à conclusão que esses algoritmos eles podem ser treinados e podem conseguir identificar essa espécie. Então, para o futuro, o que a gente espera para esse tipo de estimativas, né? Drones mais robustos, com equipamentos melhores, com câmeras mais sofisticadas, com menos pessoas para esse tipo de atividade, desenvolver novos algoritmos para a identificação das espécies, voos automatizados, uso de lentes, uso de lentes no equipamento, né? E entre outras questões também podem aparecer durante o futuro. Bom, aqui fica a minha apresentação. Eu agradeço ao NCTI, ao Instituto Mamirauá e aos parceiros que puderam ajudar a desenvolver esse projeto. Muito obrigado. Boa tarde. Olá.